Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, espero que todos estejam bem. Sou Ravena Alves Ferreira e hoje apresento o artigo intitulado Intervenção Psicológica em Situações de Crise, à luz da Psicologia das Emergências. Artigo este é idealizado por mim, Maria Júlia Vieira Dantas, Jardel Pablo Barbosa Amorim, como fruto do componente curricular Projeto Integrador, Processos Clínicos e Intervenções em Situações de Crise. Fundamental no currículo de bacharelado em Psicologia do Centro Universitário Paris do Ceará, que tem como tema a atuação da psicologia das emergências e desastres, ministrado pela professora mestre Maria Gorete Sarmento da Silva. Emergência é um fenômeno que pode ser definido como a conjuntura que implica sofrimento, dor e risco de morte ao organismo a ele exposto. Essa eventualidade, como um episódio social, implementa a psicologia das emergências um espaço singular, que desenvolve ferramentas de cuidado diante de resultados psicossociais dos desastres e situações emergenciais, dado que o psicólogo contribui dentro do cenário com métodos fundamentados. A face do exposto, essa pesquisa tem como objetivo geral entender a prática profissional da psicologia para com os que vivenciam situações emergenciais, especificamente, objetiva investigar estratégias terapêuticas oferecidas a esses grupos de pessoas que lidam com situações de emergência, entender como é a dinâmica de atendimento em meio à crise e compreender em quais circunstâncias esses profissionais são acionados. Justificando-se na ótica da psicologia das emergências e desastres, considerando que essa área interrelaciona-se com a psicologia da saúde, psicofisiologia e psiconeuroimunologia, para possibilitar uma avaliação acurada das necessidades dos afetados, de acordo com Franco. Ou seja, a sua aplicabilidade é essencial à vida do sujeito acometido por acidentes catastróficos, uma vez que essa ciência ela dispõe de maiores recursos e serviços para a população, de acordo com Bock. Ainda que não faça parte da assistência inadiável aos sofrimentos emocionais na conjuntura emergencial, de acordo com Gomes e Cavalcante. Esse estudo, ele perquire fundamentalmente, um parâmetro qualitativo, que segundo Minayo aborda os significados e valores, se aprofundando nas relações e fenômenos que não podem ser facilmente reduzidos a variáveis ou quantificadas. Traz a relação de atendimentos a vítimas no contexto da psicologia das emergências com teorias e fundamentos dessa mesma ciência. No que diz respeito ao contexto bibliográfico, transcorreu análise de artigos científicos específicos, visando resultados fidedignos na área investigada, e tal pesquisa é bibliográfica, essa descrita por Gil como uma análise de posições acerca de uma problemática construída com material já elaborado sobre o fenômeno, na visão dos pesquisadores e demais autores, que contribuíram com estudos semelhantes. Então, trauma, crise e psicologia das emergências e desastres, a gente sabe que inúmeras tragédias elas acontecem, ao longo dos anos no Brasil, sejam de origem ambiental ou não. A partir desse entendimento de que as situações de crise elas irão ocorrer, a psicologia das emergências ela entra como uma escuta para as necessidades emocionais desenvolvidas nesses desastres, que passaram por estes eventos criando traumas. Então, por esse caminho, nasce a psicologia das emergências para que os sujeitos envolvidos nessas situações possam se organizar psiquicamente, minimizando o sofrimento e piora do quadro de saúde do sujeito, de acordo com Paranhos e Werlang. Além disso, cabe ressaltar que nesses eventos há o surgimento de uma crise, onde esta pode ser definida como um estado temporal de transtorno e desorganização, de acordo com Slyke-Leu e Apud-Paranhos e Werlang. Então, é a partir da existência da crise que a psicologia ela assume papel de contribuição, no entendimento de que a pessoa ela possui habilidades e condições de superação de forma positiva do estresse desencadeador, e a intervenção ela possui seu foco na prevenção para que o caminho já disponível ocorra da melhor forma possível, de acordo com Paranhos e Werlang. Benevides ela aborda que os sintomas desencadeados após situações de emergência e desastres devem ser vistos como algo esperado, devido ao trauma ocorrido, e não como algo patológico. Outro fator comum é que os sujeitos eles podem desenvolver pensamentos recorrentes do dia do evento catastrófico
e que devem ser compartilhados, focando numa abordagem mais coletiva, né, com a comunidade atingida, e não só nos psicofármacos e questões individuais, né. Cabe ressaltar também que o trauma ele tem uma ligação com o desencadeamento da crise, né, vivenciada pelo sujeito, onde dentro das reações psicofisiológicas se encontra a sudorese, taquicardia, boca seca e o tensionamento muscular, que em sua conjuntura apresenta diferenças adaptativas, né? Onde o trauma é algo inerente ao sujeito e que traz em sua sintomatologia mudanças comportamentais duradouras e inesperadas. Em relação à atuação do psicólogo nas emergências, a gente vai entender um pouquinho o sofrimento do sujeito. O CFP ele se preocupou com a atuação, né, da psicologia das emergências e desastres, não só no pós-desastre, mas antes e durante, né? Isso abriu um leque de atuação da psicologia nesses eventos, proporcionando um melhor amparo às vítimas, né? No caso, no desastre, o psicólogo ele deve trabalhar na formação de uma educação preventiva, para que a comunidade ela possa estar treinada para algum evento traumático. Durante o desastre, o psicólogo ele deve focar na busca de uma resiliência no indivíduo, para que esse possa encarar da melhor forma possível, né? E após o desastre, o psicólogo ele deve contribuir na minimização do sofrimento psíquico do sujeito em uma atuação efetiva, de acordo com Paulino e Santana. Em relação à prática, né, de psicologia no atendimento a vítimas de situações catastróficas e desastres, cabe um cuidado profissional pautado não só na escuta psicológica em si, mas para além disso. Por exemplo, quando damos um copo de água a alguém, a pessoa bebe e a água ingerida ela faz com que seu diafragma funcione melhor, faz com que ela respire melhor. Isso significa mandar mais oxigênio para o cérebro. E este, por sua vez, vai funcionar melhor. Então, tem muito mais em um copo de água do que se possa imaginar. Então, dar água a alguém é também um ato de caridade, né? Esses são alguns exemplos sobre o significado de um simples copo de água que damos a alguém, de acordo com Franco. Ou seja, um simples gesto de dar água a alguém cria uma cadeia de reações físicas e emocionais do sujeito que dá e no que recebe, né? Construindo assim um vínculo afetivo de acolhimento e escuta, né? Então é isso que se busca na construção da identidade do profissional de psicologia que atua nas emergências, né? Um trabalho humanizado e prezado pelo zelo e cuidado com o outro, né? Para que possamos, de certa forma, tentar trazer respostas para os questionamentos do presente estudo, né? Buscamos fundamentações teóricas à luz da psicologia positiva, né? Que dentro da psicologia das emergências e desastres aponta estratégias para a atuação psicológica, né? Essa psicologia, por sua vez, ela tem foco nas questões positivas do ser humano, né? Bem como processos que trazem qualidade de vida para o sujeito, né? Desfocando um pouco do que traz adoecimento, de acordo com Paranhos e Erlang. Então, a psicologia ela positiva, ela fomenta o bem-estar e a felicidade, né? Ao contrário da psicologia clássica. E dentre os parâmetros da atuação do psicólogo, né, frente à abordagem psicológica positiva em desastres, a gente tem 3 aspectos: a fase de preparação para enfrentamento às crises, a fase de resposta, que é quando se acomete o problema e a percepção da gravidade do problema, e a fase de recuperação, que se caracteriza na retomada habitual, onde há a volta das rotinas e etc. Então, são essas 3. Bom, então, tendo em vista ao que foi debatido, né, anteriormente, a psicologia positiva aliada à compreensão de crise, ela traz, então, a possibilidade de pensar que mesmo diante de eventos trágicos, né, que levam a uma grande tristeza e dor, sempre há a possibilidade de estes serem também geradores de perspectiva e esperança, né, de acordo com Paranhos e Erlang. Então, pode-se entender que a psicologia das emergências e desastres, aliada às concepções científicas e teóricas da psicologia positiva, elas proporcionam caminhos para uma melhor atuação do profissional de psicologia, né? Frente não só a vítimas de situações emergenciais, sejam elas ocasionadas por eventos ambientais ou não, mas também a todo um público envolvido neste contexto desastroso. E mais, para além das vítimas, todos podem ser alvo de crises, traumas e sintomatologia, mas num futuro próximo, né? E num futuro distante também, após o ocorrido. Até mesmo o próprio profissional de psicologia inserido nesse ambiente. Então, o trabalho da psicologia das emergências e desastres pode-se ter como foco a busca pela resiliência, né? Uma das virtudes que a psicologia positiva defende em seus entendimentos, né?
pois ela é a capacidade em que um sujeito, comunidade ou até mesmo uma instituição possui de superar frente às mais variadas adversidades enfrentadas em uma crise, né? De acordo com Nunes. Ou seja, é por meio desta que o sujeito pode, então, ressignificar e criar estratégias de lidar com traumas, crises e possíveis sintomatologias por ocasião do evento traumático. Aqui estão as referências do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.